tudo bem? Hoje vamos falar sobre tomografia do tórax. É um exame tanto quanto importante também para o serviço de imagens, um exame imprescindível para o diagnóstico de doenças respiratórias, principalmente após a pandemia que tivemos recentemente, do vírus Covid, do Covid-19, onde o número de exames aumentou de forma drástica, aumentou muito. Para se ter uma ideia, teve dias que fizemos mais de 50 tomografias de tórax lá na clínica. E para se ter uma noção disso, não fazíamos nem 50 tomografias de tórax no mês, talvez metade disso no mês. E em apenas um dia chegamos a fazer mais de 50 exames de tórax. Isso no pico da pandemia. Claro que outros dias também fizemos bastante, né? Mas é só para vocês verem o quão é importante esse exame. E mesmo após a pandemia, ainda continuamos fazendo bastante exame, né? Que é um meio excelente para diagnóstico de pneumonias. Também é utilizado também para pessoas para diagnosticar enfisemas pulmonares, tuberculose, e doenças intersticiais. Então, assim, essa aula você vai abordar tudo isso, tá? Espero que gostem e aproveitem. Até mais. Olá, vamos falar hoje sobre tomografia computadorizada do tórax, dando prosseguimento ao nosso curso de tomografia computadorizada. Eu sou o Gleibson e vamos seguir. Bem, hoje nós vamos entender o que é a tomografia do tórax, para que serve e como ela é feita. A importância da tomografia de tórax no diagnóstico médico, ela é muito importante para quê? Para identificar e tratar várias doenças da região do peito, da região torácica, tá? Não, nem sempre os pulmões, também tem a parte do mediastino. Continuamos. Agora vamos às principais patologias do tórax. Existem várias doenças que afetam o tórax e que podem ser detectadas pela tomografia. Vamos ver algumas das mais comuns. A observação, tá, gente? Importância do diagnóstico correto. Diagnosticar corretamente ajuda os médicos a escolher o melhor tratamento, certo? Uma das doenças mais comuns que a gente vê no dia a dia é a pneumonia. A pneumonia, o que vem a ser? É uma infecção nos pulmões. Pode ser causada por bactérias, vírus ou fungos. Os sintomas mais comuns da pneumonia é tosse, febre, dificuldade para respirar. Tá? Aqui nós vamos escrever no pulmão, essa parte aqui esbranquiçada. Então, essa parte aqui esbranquiçadinha aqui, a gente chama de padrão vidro fosco. Por quê? Porque realmente parece um vidro, né, um vidro comum, fosco. Então, isso aqui é infecção. Na pandemia do Covid, esse padrão aqui era muito comum, tá? Era muito comum. Então, nessa imagem aqui, a gente já vê já que tem bastante infiltração aqui, tá? Então, assim, é um quadro de pneumonia já um pouco já avançado, tá bom? O câncer de pulmão. O nome câncer de pulmão também pode ser trocado pelo nome neoplasia. Neoplasia e câncer de pulmão é a mesma coisa, tá? Então, sempre os pedidos médicos vão vir lá, indicação clínica. Então, se vier neoplasia ou
câncer, ou CA de pulmão, quer dizer a mesma coisa, certo? O que é o câncer? É o crescimento descontrolado de células no pulmão. Então, assim, alguns sintomas frequentes é que é tosse persistente, geralmente perda de peso, tá? Dor torácica, são alguns dos sintomas que causam o câncer de pulmão, né? Que é causado pelo câncer de pulmão. Aqui nós temos aqui algumas imagens aqui, gente, demonstrando tumores, tá? Então aqui, ó, tá vendo essa imagem aqui? Isso aqui é um tumor, tá no pulmão direito, tá bom? Aqui no plano coronal, tá aqui o mesmo tumor, no plano coronal, aqui no plano sagital, o mesmo tumor, e aqui é no raio-x de tórax que foi feito, né? Também dá para ver aqui o tumor. Então, assim, um tumor grande, né? Então, assim, a tomografia é um exame, um dos melhores exames para se diagnosticar, tá? Neoplasia ou câncer de pulmão, tá bom? Embolia pulmonar. Então, assim, embolia é quando é um bloqueio nos vasos sanguíneos do pulmão. Geralmente, essas embolias são causadas por quê? Por coágulos de sangue. Então, geralmente, a pessoa, quando tem falta de ar, dor torácica e tosse com sangue, já é um alerta. Então, assim, já tem que ficar alerta e fazer um exame na tomografia do tórax. Mas não é uma tomografia comum. Essa tomografia, ela é feita com contraste. O nome desse exame é angiotomografia para TEP. O que é TEP? TEP, T-E-P, é tromboembolismo pulmonar. É uma angiotomografia voltada para tromboembolismo pulmonar. Essa tomografia, ela tem que ser feita, como eu falei, com contraste, e o ideal é que a gente consiga pegar a artéria pulmonar cheia de contraste, porque nessa artéria pulmonar geralmente é onde os trombos vão. Então, o médico consegue facilmente visualizar esses trombos após esse exame, se for um exame bem feito, tá? Aqui nós temos um exemplo de um corte em axial, mostrando a artéria pulmonar, que é essa aqui, ó. Aqui é o tronco da artéria pulmonar e ela ramifica para cá, tá? Então, assim, claro que aqui não é a imagem ideal, tem que escurecer mais, mas dá para vocês ver bem aqui a artéria pulmonar. Então, se tiver uma falha de enchimento aqui no tronco da artéria pulmonar ou nos ramos, tanto de direito quanto esquerdo, então provavelmente é uma embolia pulmonar, tá? Então, assim, é grave e o paciente tem que já entrar em tratamento o mais rápido possível, tá bom? E também temos doenças intersticiais, tá? Que são doenças que afetam o tecido e o espaço ao redor de sacos de ar nos pulmões. Algumas fibroses, né? Causa isso. Tem também casos também de pessoas que trabalham em ambientes onde possa afetar os pulmões, e pode causar lesões nos pulmões. Isso são tipos de doenças intersticiais, tá? Então, assim, às vezes
tem várias fibroses, tanto na base do pulmão, no plano medial, no ápice, que causa por isso. Então, assim, às vezes lúpus também causa isso, né? Doenças sistêmicas, né? Também causa doenças intersticiais, tá? E alguns sintomas também é tosse seca e falta de ar. Outras patologias. Alguma patologia também que possa também ser encontradas no pulmão, então, elas incluem enfisema pulmonar, fibrose e derrame pleural. O enfisema pulmonar basicamente é causado por cigarro, né? Quem fuma bastante tempo, fumante passivo, fumante ativo, então geralmente tem bolhas enfisematosas, tá? Tipo essa aqui assim, ó. Vendo? Mas quando está bem ativo, o enfisema, você vê várias pequenas bolsas de ar nos pulmões, certo? Então, assim, é causado pelo tabagismo ativo e passivo. Cicatrizes nos pulmões, geralmente pós-tuberculose, quem já tem tuberculose, os ápices pulmonares estão cheios de cicatrizes, de sequelas, né? A pessoa vai ter essas sequelas durante toda a vida. Você vê o quão devastador é a tuberculose, tá? E geralmente essas sequelas se dão nos ápices pulmonares. Também temos derrame pleural, que nada mais é do que líquido na pleura. Aqui nós temos um exemplo aqui de líquido no pulmão esquerdo, né? Então, assim, tem casos dos dois pulmões ficam quase que totalmente cheios de líquido, e aí tem que drenar. O médico ele opta por drenar esse líquido, o paciente fica internado, drenando e fazendo exames de controle até esse líquido ser retirado por inteiro. Essas são algumas patologias encontradas na tomografia do tórax. Agora vamos para o posicionamento. Gente, é o seguinte, o posicionamento da tomografia do tórax ela é parecida com a do abdômen. O que acontece? O paciente ele vai ter que deitar em decúbito dorsal e com os membros inferiores voltados para o ventre, tá? Com os braços estendidos para cima para não haver artefato. Então, assim, quanto mais perfeito for o posicionamento, melhor serão as imagens. E quanto melhor as imagens, não é mais fácil, mas um laudo de melhor qualidade será feito pelo médico radiologista, tá bom? Então, é imprescindível caprichar no posicionamento, nem só do tórax, do abdômen e todos os exames, e nós devemos ter um capricho ao posicionar esses pacientes, tá bom? Até mesmo para poder facilitar o nosso próprio trabalho com a reconstrução de imagens. Então aqui está uma imagem mostrando como que deve ser esse posicionamento do tórax, como eu falei, decúbito dorsal, os braços elevados, né, para trás, na região da cabeça, e os membros inferiores em direção ao ventre, tá? Então aqui está o ventre e os inferiores entrando. Então esse é o posicionamento ideal que a gente usa lá na clínica. Pode ser feito também ao contrário? Pode. O paciente entrando de cabeça? Pode. Mas aí varia de cada serviço e de cada técnico. Eu acho mais fácil fazer dessa maneira aqui. E outra coisa, causa menos claustrofobia do paciente, que ele vai ficar só com o corpo dentro do tubo aqui do dentro e com o rosto fora, né? Se ele entrar de cabeça, não, vai ficar todo o corpo lá dentro, e aí, se for um paciente que tem fobia, é bem provável que ele não consiga fazer o exame.
Mas dessa maneira aqui ele fica mais tranquilo na realização das imagens. Algo também que é muito importante também, gente, é a anamnese. Essa anamnese, ela serve não só para o exame de tórax, não. Como eu falei antes, serve para todos os exames. Isso eu estou falando desde tomografia, raio-x, mamografia, ressonância magnética, todos os exames de imagens, uma boa anamnese é imprescindível. Ajuda muito o médico radiologista na hora do laudo, tá? Mas o que é uma anamnese? A anamnese, ela é a coleta de informações sobre a saúde do paciente. Ela ajuda os médicos a entender melhor a condição do paciente. Então, ela é suma importância, tá? Suma importância mesmo para o médico radiologista. Quanto mais detalhes nós conseguimos tirar do paciente em relação ao exame em si, melhor vai ser o laudo desse paciente. Então, principalmente da área a ser estudada. Vou dar aqui um exemplo. O paciente vai fazer uma tomografia do tórax. E aí, o que você tem que perguntar a ele basicamente? Se ele fuma, se ele já fumou, já fez alguma cirurgia na região do tórax, já teve alguma doença crônica, tipo pneumonia, tuberculose, algum tipo de tumor. Essas informações são importantes, são imprescindíveis. Você tem que, todo exame de tórax, você tem que fazer essas perguntas na anamnese, tá? Mais uma vez, é fumante ou ex-fumante, já fez alguma cirurgia na região torácica, já tratou de alguma doença crônica como pneumonia, tuberculose, câncer, teve algum trauma recente, né? Então tudo isso é importante. E os sintomas que o paciente está sentindo no momento do exame. Por qual motivo que ele foi fazer o exame? Está com tosse? Sim, a tosse é seca ou com secreção? Febre, a febre é diurna, noturna, vespertina. Por que vespertina? Porque geralmente tuberculose ela dá febres vespertinas, tá? Então, dor torácica, dor onde? Anterior, posterior. Então são dados importantes, tá? Quanto mais informações você conseguir tirar do paciente em relação ao exame, melhor. Tá? Não se assuste não se alguns pacientes de repente quiserem se abrir e contar a vida inteira para você. Você está ali para coletar informações. Tá bom? Isso acontece muito. Mas geralmente também antes do paciente entrar na sala de exame lá, ele é realizado um questionário na recepção, onde algumas perguntas, né, que o pessoal da recepção faz para os pacientes, mas mesmo que esse questionário já vier respondido totalmente, você tem que repetir as mesmas perguntas que eu falei anteriormente, tá? Tem que repetir, porque às vezes ele esconde informações na recepção, até por ter alguém perto, fica com vergonha de falar, mas quando tiver só você e o paciente, tenta extrair o máximo de informações possíveis dele, mesmo já vindo com o questionário respondido. Eu sei que às vezes é corrido, você acha que não vai ter tempo, mas a anamnese é importantíssima, tá? E as informações precisas são essenciais para a segurança do paciente. Uma outra coisa também interessante também quanto à anamnese é o seguinte, em relação ao uso de contraste. Pacientes que têm alergia a algum alimento, medicamento, asma, bronquite, geralmente os pacientes são
pacientes que têm risco a ter alguma reação alérgica ao contraste, principalmente asma. Então, assim, é importante você saber, você perguntar ao paciente se ele tem alergia. Isso tem que se tornar rotina para você. Todo exame de imagem que for usar contraste, você deve perguntar se tem alergia a alimento, medicamento, se é asmático, tem rinite. Se tiver uma dessas 4 coisas, aí você vai ver com o médico radiologista o que pode ser feito. Então, assim, eu particularmente não me sinto seguro em injetar contraste em paciente com asma, tem portador de asma. Tem um processo feito que a gente chama de dessensibilização para o uso do contraste. O que isso vem a ser? O paciente vai tomar antialérgico 2 dias antes do exame e no dia do exame também, para poder evitar qualquer risco de reação alérgica durante a realização do exame com contraste venoso, tá bom? Mas é como eu falei agora há pouco, verifica com o médico radiologista o que deve ser feito. Vamos falar agora um pouco sobre protocolos para o exame de tórax. Protocolos, gente, já falei antes, são conjuntos de regras para realizar exames de TC. Eles garantem que os exames sejam feitos de maneira segura e eficaz. Então, assim, é como se fosse um conjunto de parâmetros também. Você vai usar aquele protocolo de KV, MAS, tipo de janela, espessura de corte, espaçamento entre uma imagem e outra. Tudo isso aí é um conjunto de parâmetros que ele é pré-definido no tomógrafo. Então você vai lá, o exame de tórax rotina, eu vou lá, clico lá, tórax rotina, e já vai me dar já um conjunto de parâmetros já para me usar naquele paciente. Então eu só vou adequar esse protocolo ao biotipo do paciente. O paciente com biotipo mais avantajado, eu vou ter que aumentar um pouquinho os parâmetros. O paciente com biotipo mais magro, eu vou ter que diminuir um pouco esses parâmetros, tá? Mas o parâmetro médio ele está lá. Aí cabe a você alterar para mais ou para menos de acordo com o biotipo do paciente. E esses protocolos eles são usados para a realização dos exames. Também tem um protocolo para a reconstrução dos exames e protocolo para a impressão dos exames. Tudo isso aí já é pré-definido, já tem tudo pré-definido. Claro que no mundo perfeito, o ideal era todos os técnicos que trabalham com tomografia, eles saber criar do zero um protocolo de imagem de algum exame, né? Mas é algo muito complexo e como hoje em dia as máquinas já vêm com protocolos já pré-programados, então a gente pega esses protocolos e só altera alguma coisa ali e vai adequando ao nosso dia a dia. Tá bom? Então, assim, como falei anteriormente, tem várias maneiras de fazer o mesmo exame de tórax. O mesmo protocolo que usa na clínica A, não usa na clínica B, que não usa na clínica C. Cada clínica dessa aí tem o seu protocolo específico para fazer o exame, mas eles têm que chegar à mesma qualidade de imagem. Tá bom? O mesmo exame que você pegar de clínica A, clínica B, clínica C, hospital D, de tórax, as imagens vão ser bem parecidas. Então, assim, eles são meios usados diferentes para chegar no mesmo caminho. Quer dizer, no mesmo lugar, né? São caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, tá? E, como eu também já falei antes no curso, para ficar mais fácil ainda, cada fabricante de máquina, de tomógrafo, tem seu sistema específico diferente do outro, então é tudo diferente, filtros são diferentes, a maneira como você adquire as imagens são diferentes,
a maneira como você faz as construções são diferentes. Isso varia de fabricante para fabricante. Até mesmo dentro da mesma fabricante tem sistemas diferentes, sistemas mais atuais, sistemas mais defasados, mas todos fazem a mesma coisa, tá bom? Levam ao mesmo lugar. Alguns mais rápidos, alguns mais devagar, outros mais difíceis, outros mais fáceis, mas todos levam ao mesmo lugar. Aqui nós temos aqui, exemplo, o protocolo de rotina, protocolo para o exame de alta resolução, protocolo para o exame de trauma, né, para ver melhor a parte óssea. Então, assim, cada tipo de exame que o médico quer, ali você tem um protocolo específico para isso. Isso a gente vai criando no dia a dia. E nesse protocolo tem o quê? Parâmetros técnicos, né, como KV, MA, tempo de aquisição, tem espaçamento, tem espessura do corte, tudo isso está nos protocolos. Início, final, os cortes, certo? Então, assim, como eu falei anteriormente, você vai ajustar os protocolos já pré-existentes na máquina de acordo com o biotipo do paciente. Tá? Às vezes também a gente pode também pegar um protocolo de rotina lá e adaptar ele para um exame com contraste. Acontece muito de eu pegar um protocolo de tomografia de joelho, adaptar ele para fazer tornozelo, adaptar para fazer perna, né? Então, o que eu acho mais fácil do que criar um protocolo do zero. Então, eu pego, uso o protocolo de joelho, eu adequo ele ao exame que eu quero realizar e consigo realizar o exame e fica com a qualidade excelente. Tá bom? Reconstrução de exames. Um termo que a gente usa, né, para definir reconstrução de exames é a criação de exames de imagens detalhadas a partir dos dados da tomografia. Esses dados são adquiridos em cortes axiais ou transversais, é a mesma coisa, né? Então, a gente transforma essas imagens, esses dados brutos, em imagens compreensíveis, em imagens de outros planos, como coronal, sagital e oblíquo. Isso a gente já falou na aula anterior. Então, assim, essa é a definição literal, né, da palavra reconstrução de imagens, tá? Então, assim, não vou me aprofundar porque já foi visto anteriormente já. Se tiver dúvida, volta lá nos exames, nas aulas anteriores, ou vocês verão muito isso também na prática no estágio. Então, assim, aqui nós temos tipos de reconstruções. Então, tem 2D, 3D, multiplanar, que é o quê? 2D é aquela imagem axial simples, né? 3D é uma reconstrução que a gente vai colocar em 3 dimensões, né? Imagem em 3 dimensões. Para isso, precisamos fazer cortes finos para ficar imagens de 3 dimensões com uma boa qualidade. Temos as imagens multiplanares, quer dizer, reconstruções multiplanares, que é aquela, como eu falo, de multiplanos, então, coronal, sagital, né, oblíqua, tá? Então, assim, esses são os tipos de reconstruções existentes, tá bom? Logo nós vamos ver imagens que mostram tipos de reconstruções, tá? Então, assim, ó, aqui nós temos aqui algumas reconstruções. Aqui é uma reconstrução em MIP. Por quê? Porque a gente consegue ver melhor detalhes.
Então aqui a gente vê os brônquios, né? Os bronquíolos, aqui tem até essa massa tumoral aqui do paciente, mas aqui tem uma reconstrução coronal, multiplanar e coronal, tá vendo? E aqui vê a massa também. E aqui uma reconstrução multiplanar e sagital, certo? E aqui é uma reconstrução em 3D. Olha só com os detalhes que pegou até a roupa do paciente. Então, os cortes foram tão finos que pegou até a roupa do paciente, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é a roupa do paciente. Aqui é um corte em plano médio, em plano sagital, né? Mais um 3D. E aqui a gente pegou a parte interna, aqui, 3D. Aqui é um nípio coronal, tá vendo? Olha os blocos como estão bem visuais aqui. Aqui também é um nípio coronal, porém um pouco mais claro, para a gente ver melhor a parte de pulmões, né? Pulmão, tá? Aqui é o 3D, para poder ver melhor imagens ósseas. Você vê bem aqui as costelas aqui, a coluna torácica, a escápula. Aqui é um corte que está na posterior, na região posterior. Aqui é uma reconstrução, a gente vê bem aqui, ó, a artéria torácica, tá? Ou a aorta torácica, desculpe, a aorta torácica, a gente vê ela bem vindo aqui, ó. Né? E aqui é provável que foi uma angiotomografia da aorta torácica. Aqui nós temos uma tomografia com reconstrução para poder ver traqueia. Tá vendo? Aqui é a bifurcação da traqueia esquerda e direita. Então aqui é como se fosse uma endoscopia, né, que é feita no tomógrafo. Então mas tudo isso aqui está focado dessa maneira aqui. O ideal é que isso seja feito com cortes finos, muito finos. Tá bom? Então, gente, aqui vocês viram que o exame de tórax é um exame bastante importante, né? Para diagnosticar várias doenças comuns, tipo a pneumonia, tuberculose, neoplasias. O que eu não falei da pneumonia são seus sintomas, né? Geralmente é febre baixa, tosse seca ou com secreção, né? E bastante dor torácica, tá bom? Então, assim, ficar atento no posicionamento, temos que ficar atento, dar uma atenção muito especial à anamnese do paciente. Então, isso é bastante importante, tá? Anamnese. E tem também as reconstruções que nós devemos fazer também com tranquilidade para não fazer nada errado. Como eu falei, os protocolos já vêm pré-definidos, você vai só adequar esses protocolos à sua necessidade, certo? E agora acho que nós vamos ver agora um pouco sobre a anatomia seccional, tá bom? Bom, a anatomia seccional do tórax. Vamos ver agora mais um pouco sobre a rotina de exame, né? Aqui a gente está vendo novamente aqui o posicionamento, como eu falei antes, para o paciente o decúbito dorsal, o braço colocar acima da cabeça e a linha de aquisição na fúrcula, que seria o quê? Seria mais ou menos abaixo um pouco, na metade do pescoço, né? Você pode zerar nessa região aqui. Aqui já está quase aqui mostrando aqui, ó, a linha central, aqui assim, ali zero, começa a zerar aqui. Para quê? Para poder pegar toda a região do tórax, certo? Então, aqui a gente tem da outra maneira também que é feita, que é paciente entrando de cabeça. Está vendo como ele fica um pouco desconfortável, que ele está entrando com o corpo para dentro do tubo. Então, se o paciente tiver fobia, corre um sério risco dele não fazer o exame, desistir de fazer o exame. Aqui é a imagem de referência, que vai ser adquirida do programa.
E aqui nós vamos programar aqui os cortes, o primeiro corte aqui assim mais ou menos, assim por aqui do ápice do pulmão, e o último corte aqui embaixo aqui, após a base do pulmonar. Vamos lá, agora vamos para o de anatomia seccional do tórax, né? Essa aqui é na imagem de referência, no topograma. E aqui a gente consegue ver bem aqui as clavículas, o ar caótico aqui, né? A traqueia, que ela se divide, ela vem aqui, divide em direita e esquerda, aqui são os vasos pulmonares, costela, coluna torácica, aqui o ventrículo esquerdo do coração, tá? Isso aqui é fácil, acho que já vi isso aqui muitas vezes já nas aulas do curso técnico, do tecnólogo. E aqui, gente, nós estamos vendo a traqueia. Esse aqui é um corte de cima para baixo, né? O coxa axial, a parte superior. Nós temos a traqueia, e nós temos o pulmão direito e o esquerdo, tá? O ápice do pulmão direito e o esquerdo. Isso é um corte em axial, tá bom? Corte axial. E onde vemos as estruturas que aqui estão demonstradas. Aqui nós já vemos que já o esôfago e a traqueia, lembrando, estamos fazendo de cima para baixo, né? Os cortes estão descendo, tá? Os ramos do brônquio, vocês estão vendo aí, ramos do brônquio. Mais uma vez, traqueia, esôfago, e pulmão dos dois lados, né? Claro. Brônquio direito, brônquio esquerdo. Algo interessante. Aqui vocês estão vendo aqui é uma janela para pulmão. A gente colocou a janela, a gente reconstruiu o algoritmo para quê? Para visualizar melhor a parte pulmonar. Então aqui estamos bem no pulmão aqui. Já nessa imagem aqui já é janela para o quê? Para mediastino ou partes moles. Então a gente não vê nada do pulmão, só vê algo escuro, preto. Você não consegue ver brônquios, nada aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma janela voltada para ver partes moles, tipo artérias. Igual aqui é um exame com contraste, então está vendo bem aqui a artéria cheia de contraste aqui, ó. Tá? A artéria subclaviana direita, subclaviana esquerda e o esôfago aqui. E aqui é a traqueia, mas o pulmão a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque isso aqui é um filtro, uma janela voltada para partes moles, mediastina. Descendo aqui, ó, a gente vai ver aqui o arco aórtico aqui, ó, cheio de contraste. Tá? E aqui é o tronco bracocefálico, né? E a veia bracocefálica esquerda e direita, certo? Vamos descer um pouco mais. Já vimos aqui, já vê a cara superior, aqui o corpo do externo, a alta descendente, a alta ascendente, a alta descendente, aqui a escápula. Lembrando que aqui é um corte axial, tá? Um corte axial. Aqui no abdômen da artéria pulmonar direita, com pouco contraste, né? Porque é provável que não foi um exame para poder visualizar a TEP, foi para visualizar a aorta torácica, provavelmente, devido a estar cheia de contraste. Ela está mais branca do que a aorta pulmonar, tá vendo? A aorta pulmonar aqui, ó, ela está basicamente bem clarinha. E a artéria torácica, a aorta torácica, ela está cheia de contraste, a aorta cheia de contraste. Mas a artéria pulmonar está vazia. Né? Então, que não é um exame voltado para ver TEP. Se fosse para ver TEP, era para estar ao contrário. Nada de contraste aqui na aorta e cheio de contraste na artéria pulmonar. Aqui já é uma parte mais, de corte mais inferior, né? Está na metade do coração aqui, provavelmente o lado esquerdo e o lado direito do coração. Então aqui no pulmão direito, aqui a gente vê o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. No pulmão esquerdo, o lobo superior, né? A língua, o lobo superior e o lobo inferior. Então aqui aqui no esquerdo tem a língua, o lobo superior, e
médio e no direito tem outro médio. Aqui são aquisições, né? Protocolo de aquisição. Aqui é a linha lote 1 aqui, último lote aqui. Eu costumo fazer ao contrário, daqui para cima, tá? Por quê? Porque aqui está o diafragma, então se na hora que eu pedir para poder fazer a apneia do exame e o paciente não aguentar segurar, provavelmente os cortes já vão estar aqui. Então, mesmo se ele respirar, não vai ter tanto artefato quanto se fosse aqui embaixo. Então, eu prefiro fazer dessa maneira. Tá? Então, assim, a aquisição iniciará nos ápices pulmonares. Aqui, estou fazendo ao contrário, vai iniciar até após a base pulmonar, tá? Inicia e vai até os ápices pulmonares. No caso aqui abaixo do seu postofônico, no caso, né? Inspiração máxima, você vai pedir para ele encher o peito de ar e segurar. Ele vai encher bem o pulmão, vai segurar. E aqui já fala, pacientes idosos com dificuldade para respirar, iniciar a aquisição de baixo para cima. Eu prefiro fazer todos os pacientes de baixo para cima. É mais seguro. Aqui é um protocolo que vou fazer com contraste venoso, mas, como eu falei também, usando bomba e injetora, tá bom? Geralmente é feito em torno de 50 a 60 ml de contraste lá, paciente. O protocolo de rotina para fazer exame de abdômen com contraste, de tórax com contraste, desculpa, fazer o topograma e fazer 60 ml com contraste direto, não precisa fazer a fase sem contraste não, faz direto já a fase com contraste. Você vai iniciar os cortes após 1 minuto e 20 que começou a injetar o contraste. Então você injeta, quando você começar a injetar o contraste, já vai marcar um cronômetro já seu ali e vai deixar rolar. Quando tiver 1 minuto e 20, você vem cá e faz os cortes. E pronto, só isso, tá? Não precisa fazer a série sem contraste não. Isso é uma rotina da clínica que eu trabalho. Aqui mais uma vez voltando aqui para fazer um toque de alta resolução, né, que é para ver melhor bronquiectasias e enfisemas. Também é feito sem contraste também. E a mesma coisa do toque de rotina sem contraste, na marcação. Geralmente quando a gente faz um protocolo lá de toque de rotina, ele já reconstrói já para alta resolução. Então não precisa você fazer um exame específico, né? Alta resolução, porque lá já está incluído no protocolo de rotina já. Ele já reconstrói já para a gente. Então, aqui é só você vê um módulo aqui, ó. Esse círculozinho aqui é um módulo. Então, assim, mesmo eles estando nessa área aqui, nós devemos fazer todo o tórax do paciente, porque se tiver um outro nódulo pequeno, a gente não estamos vendo aqui, e vai aparecer nas imagens, tá? Aí o protocolo mesmo vamos fazer com contraste. Aqui, ó. Esse aqui é um protocolo que eles fizeram aqui para quê? Para TEP. O tórax é pegar o TEP, se chama angiotomografia TEP. Então, qual é a área que nós vamos estudar? Essa área aqui, vermelha aqui. Mas nós costumamos fazer tanto daqui dessa linha até essa linha aqui. A gente pega todo o tórax de rotina. Mas tem serviços que só vai fazer isso aqui. Foi até muito, mas tem essa região só aqui, que eles fazem, do segundo quadrado. Tem serviço que só faz essa região aqui, tá? E tá errado? Não tá errado não. Ele está pegando só a área de estudo. Mas lá nós fazemos basicamente todo o tórax, mesmo sendo só para tempo. Porque a área que está a artéria pulmonar,
essa área aqui, tá vendo? Mas como eu falei, isso tudo aí, gente, é conversado com o médico radiologista do local. Tá? Então, assim, é um pouco complicado, por quê? Porque cada médico, ele quer a sua maneira que você faça a sua maneira. Eu, lá, eu faço o exame lá, geralmente para 3 médicos diferentes laudarem. Então, como já tem bastante tempo, eu já sei já como que cada um gosta de fazer o exame. Então, quando é aquele médico ali, eu altero um pouquinho o protocolo para ele. Mas no começo vai ser um pouco confuso mesmo, tá? Então, aqui, nós devemos ter atenção à respiração do paciente. Então, sempre vai ter que encher bem o peito de ar e segurar, ficar atento se ele encher de verdade. Senão, você vai lá, conversar com o paciente direitinho, explicar a ele a necessidade, tá bom? Outra coisa, eficiência no uso do contraste. Você tem que fazer o contraste de acordo com a rotina da clínica, tá? Não é com a rotina que você quer, nem com a rotina dos livros, é com a rotina da clínica. E está lá já estabelecida já para você. Cuidado com a indicação clínica para fazer o exame errado. Às vezes o paciente chega para fazer, está lá no pedido lá, suspeita de tomografia de tórax, suspeita de TEP. Aí você não sabe o que é TEP, você vai fazer um exame de tórax comum. Mas não, TEP é uma tomografia, vai fazer contraste. Aí muitas vezes o pessoal da recepção não sabe disso, aí você tem que explicar que o exame é mais caro porque vai usar contraste, vai usar bomba injetora. Então assim, você tem que saber o que você está fazendo, para você não fazer errado, e quando tem que reconvocar o paciente para poder refazer o exame dele. E aí vai ser o quê? Mais custos para a clínica, custos para o paciente que vai ter que voltar, porque se mora longe, vai perder tempo, vai ter gasto com condução. Então, assim, muitas vezes eles pegam o dinheiro que eles têm lá todo e investem todo no exame. Então, assim, não sobra nada para ele. Então, a gente tem que ajudar eles de alguma forma também, né? E errando o exame não é a maneira de ajudar. Então, prestar muita atenção em relação a isso, tá bom? E o fórum adequado, que é o quê? Que é o local que você vai fazer o exame, você ajustar direito para não fazer muito a mais e para não fazer muito a menos. Se fizer muito a menos, com certeza vai ter que ser reconvocado o paciente para fazer o exame novamente. Então a gente nunca deve deixar isso acontecer, tá bom? Nunca. Então é isso, pessoal. O exame de tórax é um exame que é feito diariamente lá na clínica, principalmente após a pandemia do Covid. Então, hoje em dia, paciente que está com tosse, encontra seca, secreção, dor torácica, os médicos preferem pedir logo uma tomografia do tórax, já para evitar, né, que tenha alguma pneumonia, que essa pneumonia, né, venha a piorar. Então, quanto mais cedo eles têm o diagnóstico, melhores são as chances do paciente, né? Então, é um exame de extrema importância hoje em dia nas clínicas de imagem, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau!